22 anos, sou casada e eu sou aqui de Garopaba. Fiz o meu cursilho em 2016 e de lá para cá venho sempre participando do movimento. Faço parte da coordenação aqui de Garopaba, do cursilho, e participo do grupo de jovens peregrinos de Deus que é aqui da minha comunidade. E sempre que eu posso, estou no movimento do cursilho. E é isso aí, Cristo conta conosco. De cores é a primavera florindo os caminhos. De cores são todas as cores, são os passarinhos. De cores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida e desperta na fé ardorosa de ser um cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Boa noite, meus amigos cursilistas. Que alegria poder estar nessa segunda-feira bem fria aí com vocês. Hoje vocês vão poder acompanhar a escola vivencial bem quentinhos aí em casa, né? Mas não deixa a preguiça pegar não. Daqui a pouco a gente tá voltando todo mundo junto, tá bom? Eu quero me apresentar primeiro. De repente tem alguém que não conhece? Eu sou a Mirela, sou professora, sou esposa do Fernando, sou a mãe da Clara, moro aqui em Itapema e fiz o cursilho no ano de 2004. De lá para cá, a gente já passou por muitas empreitadas juntos e com a graça de Deus eu conheço aí a maioria das pessoas que está acompanhando. Então, para a gente bem começar essa escola, para a gente poder entender essa importância da mensagem de hoje, como ela é linda, como ela é grandiosa e como ela é forte, a gente vai pedir a invocação do Espírito Santo para que a gente esteja assim em sintonia com ele e consiga absorver o máximo possível dessa mensagem. Então, eu convido vocês a rezarem junto comigo a invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora sim, bem iniciados, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Nas escolas do cursilho, a gente costuma fazer o Evangelho do dia. Eu acredito que a maioria de vocês já acompanhou hoje pelas redes sociais o Evangelho do dia, então eu vou pedir licença para vocês para não trabalhar hoje o Evangelho do dia, mas uma carta, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, que fala um pouquinho sobre o tema de hoje, que fala sobre a esperança. Deus está tão certo como as manhãs que se levantam.
gente vai ouvir um trecho do capítulo 1, que inicia assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa carta ela é muito linda e ela foi escrita, dá para perceber, para um povo que estava confuso, que estava entristecido, que diante das provações, às vezes questionava a sua fé, que não é muito diferente do que nós vivemos agora. A gente vive uma situação onde muitos estão confusos, já não sabem direito como agir, às vezes perderam a esperança em Deus. Mas lá no início da carta, ele é muito claro que diz que, conforme a grande misericórdia de Deus, ele nos regenerou para uma esperança viva. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa esperança. Popularmente, a gente sempre ouve dizer que a esperança, né, é a última que morre. E às vezes a gente até deixa escapar o último fiozinho de esperança, dependendo da situação que a gente vive. Mas, na verdade, a gente serve um Deus que é o Deus de toda esperança. E é um Deus que nunca morre. Então, ao invés de nós dizermos que a esperança é a última que morre, né? Não, a esperança ela nunca morre, porque nós esperamos em Deus. Para aqueles como nós, que pretendemos, né, fortalecer a nossa fé em Deus, que a gente sabe que Ele é o Senhor, Salvador das nossas vidas, a esperança não é só uma palavra. A esperança ela vai muito além disso. A esperança é um estilo de vida. A esperança é o estilo de vida em que a gente tenha consciência de que temos a nossa esperança fundamentada em Deus e ela não morre, nunca. Apesar, como diz ali na carta de Pedro, apesar das provações, de todo tipo de provação que a gente passa na nossa vida. E nós passamos sim, porque os nossos olhos, os nossos sentimentos, às vezes eles podem nos trair. A gente passa por situações em que a gente fica triste, a gente fica machucado. Às vezes todo o nosso histórico de vida, assim, as vivências que nós passamos, elas podem dizer assim, não tenho mais nem forças para lutar, porque parece que eu perco todas as lutas. Mas quando a gente está firmado em Deus, na palavra de Deus, não importa as experiências ruins que a gente experimente, porque dentro de nós temos algo chamado esperança, que sempre vai trazer para nós uma alegria, que seja assim uma pequena chama, mas nunca vai deixar morrer em nós. Essa esperança em Deus, porque é uma esperança que foi nos prometida, e não foi prometida pela Mirella, pelo padre, pelo papa, foi a esperança nessa herança de vida eterna que foi nos prometido por Deus. Então Deus não mente, Deus não nos engana. Eu posso ter esperança na promessa de uma pessoa e me frustrar, porque ela é limitada, ela é finita, mas a esperança em Deus, às vezes é até difícil da gente compreender,
Porque nós somos seres humanos e, como eu disse, somos limitados mesmo. E entender as coisas grandiosas de Deus, as coisas infinitas de Deus, é, é muito difícil para nós, né? Porque Ele é o Criador e nós somos criaturas. Então, a fé nos ajuda a entender um pouquinho isso, porque ela nos ajuda a compreender que, mesmo que a gente não veja algo, a gente consegue acreditar pelo que a gente sente. Então, esperança é isso, é confiar no que a gente ainda não vê. Muitas vezes a gente coloca a nossa esperança nas coisas erradas. Daí onde vem a nossa frustração, né? Às vezes eu coloco a minha esperança no dinheiro. Agora, quando eu tiver bastante dinheiro, né, eu vou ser feliz. Ou coloca no emprego. Eu mudei de emprego, agora tudo vai mudar. Coloca a esperança nas pessoas que estão ao nosso lado. Agora eu arrumei um bom namorado, né? Agora o meu marido mudou, ou sei lá, agora o meu filho amadureceu. A gente vai colocando a esperança em coisas que são falhas, porque nós também somos falhos. De repente, alguém está colocando a esperança na gente. Vocês já pensaram nisso? Nós colocamos tanto a esperança nos outros, né? De melhores resultados, de melhores dias, mas às vezes alguém também coloca a esperança na gente. E a gente pode falhar, mas Deus nunca falha. Então, ter a esperança em Deus é colocar a nossa confiança na pessoa certa. Então, de repente, você está colocando a sua confiança na coisa errada, na pessoa errada. E aí onde a gente se frustra, a gente fica triste. Não, nós temos que colocar a nossa esperança em Deus, que é uma esperança certa, é uma esperança espiritual. Às vezes vem algo na nossa vida para tirar a nossa paz, para fazer a gente perder a esperança. Isso se chama desesperança. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2091, fala um pouquinho desse pecado da desesperança. Sabia que existe o pecado da desesperança, né? O que é o pecado da desesperança? A gente infringe o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a gente deixa de colocar a nossa esperança em Deus, onde a gente pode ser acometido de uma desesperança. Então, os pecados contra a esperança são o desespero e a presunção. Eu não tenho mais esperança em nada, eu não tenho mais esperança em Deus, eu quero chutar o balde, eu vou quebrar tudo. Quer dizer, poxa, onde é que está o primeiro mandamento? Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e Ele é o Deus da esperança, eu tenho certeza de que eu não estou sozinha. E a presunção é quando assim, eu sou tão autossuficiente que eu não preciso da esperança de Deus, que eu me basto. Então, a gente precisa entender que há sempre uma esperança viva em Deus, por mais que eu seja limitado. Às vezes você pensa assim, eu tô perdido, né? Eu não tenho mais salvação, eu tenho muito pecado. Esse é um pecado contra a esperança de Deus. Porque será que a tua falha, será que o teu pecado é maior do que o sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz em remissão aos nossos pecados? Jesus fez isso, né? Deus fez isso, entregou seu filho para mostrar que nos ama, que ele tem um amor muito grandioso por nós. E é claro que não é por isso que a gente vai sair por aí, né, pecando à vontade, mas a gente precisa entender, olha lá a mensagem do Pai Rico em Misericórdia, né, que apesar de, às vezes, todo o caminho errado que eu trilhei até agora, ele é sempre um pai que está de braços abertos para me escolher, para me acolher, desculpa, né? Então, eu sempre posso ter esperança em Deus, apesar de todas as minhas limitações, porque a misericórdia de Deus é muito maior que o meu pecado. Vamos imaginar que se Deus, né, entregou seu filho por amor,
e por remissão aos nossos pecados, o que mais Deus não faria para mostrar o seu grande amor por nós? E às vezes até vergonhoso diante desse tamanho amor de Deus, né, que Deus tem por nós. Às vezes a gente retribui de uma maneira tão pequena, tão mesquinha, tão egoísta, mas saber ter essa esperança em Deus, desse amor infinito, desse acolhimento, produz na gente bons frutos. Por isso que ter esperança, viver com confiança, diminui nosso medo, nos deixa mais perseverantes e mais alegres. Porque apesar de todas as dificuldades, eu tenho um Deus que me ama, eu confio na sua esperança e Ele é muito maior do que todas as minhas limitações. Poxa, não há motivo maior de alegria. Então, é um gás a mais para eu ser perseverante nas coisas de Deus, para eu ter mais alegria no meu dia a dia, apesar das provações. Porque as provações fazem parte, ali na carta de Pedro, ele já disse: vocês vão passar por momentos tristes, vocês vão ter provações, mas ponham a sua esperança em Deus. Na Bíblia, se a gente for procurar na internet passagens da Bíblia sobre esperança, tem uma série de passagens. E tem uma muito linda que está lá nos Salmos, que já é um livro poético, já é um livro de alegria, já é um livro inspirador. E lá no capítulo 42 de Salmos, versículo 11, diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Então, às vezes, quando a gente está ali num momento triste, numa angústia, numa perturbação, a gente pode ler esse salmo e podemos nos perguntar: por que eu estou tão triste assim? Né? Eu sirvo o Deus da esperança. Por que eu estou tão perturbada? Por que eu estou tão angustiada? Apesar de tudo, né, existe sempre essa luz, que é a esperança, a misericórdia que nós temos em Deus. Fazendo assim uma passagem rápida sobre a questão da esperança, lá no Cursilho 3 dias. Esses dias eu conversava com meu marido, eu disse assim: poxa, eu já passei por tantas mensagens ali no Cursilho, já proclamei várias mensagens, mas nunca a mensagem da esperança. E ela é uma mensagem tão linda, tão profunda. E aí eu fiquei pensando, né, como seria se um dia eu fosse proclamar essa mensagem. Eu já fico imaginando assim o cenário, né? Todo mundo já meio angustiadinho, com vontade de ir para casa. Como que eu iria proclamar essa mensagem de uma forma incentivadora? E aí, não dá para a gente explicar um pouquinho sobre a importância da mensagem Esperança lá no Cursilho sem a gente imaginar mentalmente a sequência pedagógica lá da proclamação das mensagens. Se eu tivesse apresentando essa mensagem hoje para vocês lá na escola, lá no PowerPoint, eu iria mostrar aquele quadro onde tem a sequência das mensagens do Cursilho. Lá na noite de abertura, onde tem o olhar sobre si mesmo, depois os encontros com Cristo, um Pai rico em misericórdia, o sentido da vida, a graça. Por quê que eu iria mostrar para vocês essa sequência? Até chegar na mensagem esperança. Porque o mensageiro que ele está atento a essa sequência pedagógica, ele consegue entender como acontece a dinâmica ali da conversão. E eu preciso retomar um pouquinho essa sequência aqui com vocês para vocês entenderem como uma mensagem ela vai completando a outra, ela vai enriquecendo a outra, como uma está entrelaçada na outra até chegar lá na esperança. Porque
Geralmente, quem vai proclamar essa mensagem fica o cursilho todo tenso, né? Claro, é a última mensagem. Aí as pessoas, quem está trabalhando, né, lá na proclamação das mensagens, já vai dando a sua mensagem, já fica mais leve. Claro, é uma responsabilidade que você está carregando. Você tem o Espírito Santo sempre com você, mas é uma responsabilidade que você vai carregando ali a mensagem que você vai proclamar. E quem vai proclamar esperança, às vezes fica tenso ali durante os 3 dias. Mas veja, se uma mensagem contempla a outra, se uma vai enriquecendo a outra, quando eu chego lá na esperança, eu vou pegar a essência de todas as outras. Então, todo o cursilho, ele vai me ajudar, ele vai me preparar, ele vai me fortalecer para que eu faça ali o arremate final na mensagem esperança. Para tentar explicar isso de uma maneira bem pedagógica, eu gosto de usar a mensagem, a meditação sobre Maria. A meditação sobre Maria, vocês vão lembrar que ela acontece lá na manhã do segundo dia. Mas, se vocês prestarem atenção, Maria está na essência de todas as mensagens anteriores que se passaram. Maria teve ali no encontro com o anjo, quando ela se colocou à disposição a Deus, aquele encontro profundo com si mesmo. Maria foi a primeira a encontrar Cristo, né? A ter o Pai rico em misericórdia dentro do seu ventre. Maria soube, na sua humildade, no seu serviço, dar sentido à sua vida. Maria foi cheia de graça. Maria foi mãe de Jesus Cristo, homem e libertador, aquele que fundou a igreja e que nos deixou por meio da igreja a fé e a sua vivência. E o que era Maria senão um exemplo de oração? Então percebam que todas as mensagens anteriores a Maria, na verdade, completam Maria, né? Na verdade, elas vão ajudar a entender a mensagem de Maria. E assim vai acontecendo com todas as mensagens do cursilho. Basta a gente ter um olhar assim um pouquinho mais atento na proclamação. É um estilo pedagógico. É como a gente ensina na escola. A gente vai ensinando do mais simples, né? Primeiro a letrinha, depois a sílaba, depois a palavra. Porque se eu começar de um texto, as crianças não vão entender nada. No cursilho acontece a mesma coisa. A gente vai começando devagarinho, né? Sobre o que é mais simples e vamos aumentando ali a complexidade para que elas possam entender. Então, por que eu falo isso? Porque quando chega a mensagem esperança, ela é o quê? A junção de todas as outras. Só que essa mensagem lá no cursilho, ela tem um estilo de proclamação diferente. Ela deve ser proclamada com muita alegria, com muito entusiasmo, nada de tristeza, ai meu Deus, o cursilho está acabando, não! Né? O cursilho está acabando, mas essa mensagem ela é um incentivo para a gente não desanimar diante das dificuldades que nós vamos encontrar no quarto dia. E nós vamos. Então, o estilo dessa proclamação é de incentivo, é como se fosse um doping, né? A gente costuma dizer, nós mudamos, mas lá fora tudo continua a mesma coisa. Então, a mensagem de esperança, assim, ó, vamos chegar diferente, né? Vamos encontrar dificuldades, mas nós temos uma esperança firmada em Deus, que é uma esperança que não morre. Essa mensagem de esperança, se tivesse assim uma imagem para eu colocar para vocês, aqui se eu pudesse colocar, dá para fazer isso editando, né? Mas ainda me falta essa habilidade. Mas se eu tivesse lá apresentando na escola, eu ia mostrar aquela imagem do burrinho, sabe? Que tem uma varinha e uma cenoura na frente dele, e ele vai andando em busca daquela cenoura. Para mim, a mensagem de esperança, ela é essa cenoura na frente do burrinho. É aquele incentivo que vai nos fortalecer e dizer assim, ó, poxa, eu vou seguir em frente, porque a minha fé está alicerçada na esperança em Deus.
E às vezes o testemunho dessa mensagem, ele não precisa ser um testemunho de algo que deu certo. Porque às vezes durante o cursilho a gente vê em vários momentos aquele testemunho, né? A minha vida era ruim, eu me agarrei em Deus, ou houve uma melhora, eu rezei para Deus, eu alcancei um milagre. No meu testemunho de esperança, ele não precisa ser nesse sentido. Eu posso dizer assim, por exemplo, eu vou puxar para algo que aconteceu na minha vida. Minha mãe ficou doente, teve câncer, eu pedi a Deus, eu rezei, meu Deus, como eu implorei a Deus pela cura dela, mas não aconteceu. Mas mesmo assim, eu não perdi a esperança, né? Mesmo assim, eu não desanimei, não joguei a toalha, mesmo assim, não chutei o balde. Por quê? Porque eu tenho a esperança de um dia me encontrar, né? Porque eu tenho a esperança de que a morte não é o fim de tudo, porque eu aprendi isso com Deus. Porque sirva um Deus que venceu a morte. E também para prepará-las, né? No caso, estou falando de um cursilho feminino, para prepará-las para essas provações, para esses problemas, que não sejam motivo de desesperança. São provações que todos nós passamos, mas que a gente consiga nos agarrar em Deus, porque a nossa esperança, ela não é uma esperança nesse mundo, né? Ela é uma esperança espiritual, é uma esperança em Deus, uma esperança que não morre. A igreja trata a esperança como uma das virtudes teologais, que é a fé, a caridade e a esperança. Existem orações de esperança, existe o ato de fé, o ato de caridade, o ato de esperança, e são orações muito bonitas que às vezes a gente deixa de rezar, vão ficando no esquecimento. O ato de esperança diz assim, ó: espero, Senhor Deus, pela vossa graça, hei de conseguir a remissão de todos os pecados e, depois dessa vida, a felicidade eterna, porque vós prometestes, vós sois infinitamente poderoso, fiel e misericordioso. Nesta esperança é minha determinação viver e morrer. Amém. Essa virtude, essa esperança, esse estilo de vida que muitas vezes a gente escuta no cursilho, né? Esse estilo de vida, ele diminui as minhas tristezas, porque ele me faz entender que apesar de todas as limitações, os meus pecados, o amor de Deus é sempre maior. E ter esperança em Deus com certeza o agrada. Tem uma música católica que eu não lembro a cantora, mas ela diz assim, ó: o que agrada a Deus em sua pequena alma é... Meu Deus, esqueci. É a minha pobreza, é a minha humildade. Como eu esqueci da letra da música, eu vou explicar o que ela diz, né? E aí tem uma parte da música que ela diz: é a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. Que bom se a gente tivesse, né, uma fé tão madura a ponto de ter uma esperança cega. Aquela esperança assim, sabe? Aquela certeza, aquela confiança de que você fecha os olhos e você dá um passo para frente, você tem certeza que não vai cair em nenhum buraco, que não vai tropeçar. A maturidade de fé, que é uma coisa que a gente vai alcançando, estudando, rezando, mantendo vivos os sacramentos, a gente desenvolve. E com a graça de Deus, todos nós desenvolveremos, né? Essa esperança cega, quer dizer, meu Deus, eu confio plenamente em Ti. Né? Apesar de não ter acontecido o que eu pedi, eu tenho tanta confiança de que Tu sabes da minha vida que eu entrego em Ti, para Ti, o meu presente, o meu futuro. Espera em Deus. A gente muitas vezes nas orações, né, termina ou no terço, a gente diz: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.
Mas será que a gente confia? Será que a gente não confia desconfiando? Será que a gente não está com o olho aberto, o outro fechado? Essa confiança total, essa plenitude de fechar os olhos e dar um passo à frente. E olha, se tem um tempo propício para se ter esperança, é esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de muita incerteza, um tempo de dor, um tempo de sofrimento, de doença. Mas também é um tempo onde a gente aprendeu a valorizar o que realmente é importante, né? Os nossos amigos, a nossa família, o que não é material. Né? É a pobreza, é a pequenez, é a confiança cega em Deus. Então, se tem um tempo propício para nós mostrarmos a nossa fé e a nossa esperança, é esse tempo que nós estamos passando. Que nesse momento tão difícil que a sociedade está atravessando, que a gente consiga ser sal e luz para temperar, né? Para iluminar a vida das pessoas que estão ao nosso lado. E esperança é confiança. Nós confiamos que em breve nós vamos estar juntos novamente. É claro que no começo vai ser um pouco diferente, né? Mas não vamos perder a esperança. Não vamos desanimar. Ai, agora eu parei, é tão bom em casa, né? Depois quando voltar, será que eu vou? Quando tiver segurança e quando nós voltarmos, a gente precisa colocar a perseverança aí na nossa fé e na nossa esperança, né? A gente precisa voltar às nossas atividades, aos sacramentos, à nossa escola vivencial. De repente não vamos ter cursilhos tão cedo, né? Mas a gente precisa retomar com vitalidade as nossas atividades, porque nós não podemos esquecer que lá no cursilho nós somos instrumento de transformação, às vezes de conversão para outros homens e outras mulheres. Se nós já vivíamos uma sociedade doente, ansiosa, né? Diz que tem estudos que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. Se essa ansiedade já fazia parte do cotidiano das pessoas, ela só piorou, ela só agravou com a pandemia. E o cursilho é o momento certo da gente mostrar que é possível ter uma esperança em Deus. Então a gente precisa se preparar e já ir colocando na gente assim uma motivação lá dentro, quando nós tivermos segurança e nós pudermos voltar. Meu Deus, me dê a vitalidade que eu preciso para estar ali fazendo o movimento se movimentar, a igreja se movimentar, porque nós não podemos perder almas, né? Nós precisamos fazer a nossa parte como cristão e nos mexermos para que mais pessoas possam ter essa esperança cega em Deus e não perder a alegria. Porque a gente viu que o mundo perdeu bastante, né? A alegria, seja pelas perdas que nós tivemos, pelos momentos de doença que nós passamos, pela insegurança. Talvez a gente tenha essa tendência de desesperança, mas não vamos sucumbir a esse pecado da desesperança. Vamos colocar a nossa esperança em Deus, porque Ele não falha. Então, gente, nessa mensagem simples, de repente, se nós estivéssemos juntos, a gente podia estar compartilhando vivências, momentos que vocês viveram nessa pandemia, mas se a gente puder, no final dessa mensagem, pudesse fazer um feedback, como a mensagem Esperança faz no cursilho, um feedback de tudo, né? Se a gente pudesse ter um feedback da mensagem de hoje, coloco a minha esperança em Deus, porque é uma esperança que nunca morre. E tendo essa esperança dentro de mim, eu sempre tenho um motivo para ser feliz, porque Deus está comigo. Se a gente sair com essa ideia hoje, meu Deus, que seja uma motivação, que seja a nossa cenoura na frente do burrinho, para a gente terminar aí essa pandemia com a cenoura ali na frente do burrinho
e que a gente não desista. Ele apareceu bem na minha frente, foi tão de repente, nem pude me preparar. Ele me envolveu numa luz brilhante e humildemente começou a me falar. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida eterna encontrarás em mim. Eis que eu estou sempre contigo todos os dias até o fim. De braços abertos percebi Jesus, alegre, sorridente, em meio a tanta luz. No infinito azul vi desaparecer e tão suavemente novamente ouvi dizer: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida eterna encontrarás em mim. Eis que eu estou sempre contigo todos os dias até o fim. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida eterna encontrarás em mim. Eis que eu estou sempre contigo todos os dias até o fim. Eu quero então agradecer a oportunidade. Pessoal, já estou me sentindo aí como uma mensageira que proclamou a mensagem da esperança, que eu não tinha proclamado ainda, viu? Quero agradecer então o convite e convidar vocês para fazermos juntos o agradecimento de hoje, né? Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E que logo a gente possa estar junto, dar um abraço seguro, né? E que a gente possa estar compartilhando as nossas vivências no Cursilho, que eu imagino uma reciclagem, né? Da gente lembrando todas as mensagens, da gente se preparando para voltar a fazer cursilhos com aquele entusiasmo, com aquela alegria e com aquela vontade de transformar o mundo. Porque quem passou pelo cursilho, né, volta diferente. Um abraço, então, para todos vocês. Fico feliz de entrar nos lares de vocês, né? E até a próxima. Um beijo.